graça e a paz do Senhor Jesus. Daremos início agora aos estudos da disciplina Antropologia Teológica. Nesse segundo momento, nós pensaremos um pouco mais sobre aquilo que Gênesis 1:27 registrou, quando diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então vamos pensar um pouquinho mais sobre esta expressão, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nós podemos destacar nesse primeiro momento como um grande privilégio que Deus concede a nós de nos ter criado como a sua imagem e semelhança. Isso nos faz seres pessoais, seres capazes de viver um relacionamento com o Deus Criador dos céus e da terra. E este relacionamento pessoal, inclusive nós lemos no princípio, quando Deus visitava Adão no entardecer, tal como nesse momento aqui que nós estamos, aqui na aldeia Babaçu, Deus visitava Adão e podemos pensar naquele momento como um momento mais agradável do dia em que Adão vivia ao lado de Eva. Este relacionamento, conforme nós lemos na palavra do Senhor, ele deve ser pautado num relacionamento de santidade, num relacionamento de obediência completa ao Deus que nos criou. Esta criação, que seria a obra-prima do Senhor, nos fez capazes de criar, de inventar, de fazer coisas que nós não podemos mensurar. É tamanha a capacidade que Deus colocou em nós, por ter nos criado a sua imagem e semelhança. Podemos ver neste ato de Deus como algo maravilhoso, um privilégio, de fato, concedido pela graça do Senhor. E dentro dessa perspectiva de um relacionamento que é possível nós vivermos com Deus, nós temos aqui um relato que está em Números 12, um relato que mostra, mesmo depois do pecado, nós temos o registro de alguém que tinha um relacionamento tão íntimo com Deus que está registrado aqui na palavra do Senhor, Números 12:8, diz assim: com ele, Deus falando acerca de Moisés, no momento em que Arão e Miriam criticam Moisés pela sua liderança, pelo seu papel ali de conduzir o povo de Israel já no deserto. Então, Deus, que está vendo aquela atitude de Miriam e Arão, Deus se apresenta a eles e diz, olha, versículo 7... Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então, o que nós temos aqui é Deus saindo em defesa de Moisés e mostrando a Arão e Miriam que Moisés tinha um relacionamento, ou desfrutava de um relacionamento íntimo com Deus. Isto é possível justamente porque Deus nos fez, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Embora o pecado
que nós vamos falar um pouco mais à frente, o pecado deturpou, maculou, destruiu, separou o homem de viver esse relacionamento com Deus. Deus, em sua graça e bondade, revela, já desde o Antigo Testamento, que o plano dele para a humanidade, ele não pode ser frustrado, ainda que nesse momento aqui do livro de Números, ou nesse relacionamento de Deus com Moisés, a obra de Deus ainda não tenha sido completa, porque Jesus ainda não tinha vindo para trazer redenção, para que o homem pudesse voltar de fato a viver um relacionamento completo, sincero com Deus. Mas Deus mostra de uma maneira bem real, progressivamente, conforme nós entendemos o Antigo Testamento, uma revelação progressiva de Deus, que o plano de Deus que foi executado lá no Jardim do Éden, o plano de Deus permanece de uma certa maneira bem real entre nós, humanidade, de modo que nós podemos viver, e Moisés já desfrutava. Podemos até ver que um pouco antes de Moisés, nós vemos Enoque, um homem que um pouco antes do dilúvio, um contexto em que a maldade já era grande na terra, nós vemos Enoque, um homem que andava com Deus, um homem que desfrutava de um relacionamento com Deus. E tamanha era a intimidade de Enoque com Deus, o prazer que Enoque tinha de viver, de caminhar com Deus, de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, que Deus o tira do mundo, um mundo que já estava num estado de degradação espiritual alarmante. Então, além desse aspecto da pessoalidade, dessa capacidade de um relacionamento espiritual com Deus, a imagem e semelhança de Deus em nós é refletida em nossa capacidade intelectual. Quando nós tratamos da antropologia cultural, nós mencionamos que a totalidade, como diz o teólogo Russell Norman Champlin, que a cultura envolve toda invenção, a totalidade das invenções humanas. Então, essa invenção humana, qualquer que você possa imaginar, ela reflete justamente o fato do homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Deus o dotou de atributos, ainda que limitados, mas capazes dele realizar feitos espantosos, extraordinários. E isto nós vemos na humanidade. Basta nós olharmos um pouco a história, olharmos, por exemplo, um pouco da história desde os sumérios, acádios, depois os egípcios, até mesmo aqui na América, os astecas, os maias e os incas. Nós vemos a capacidade que eles tinham de construir coisas que espantam hoje os cientistas, os arqueólogos, os arquitetos, tamanha muitas vezes a perfeição geométrica, dadas as dificuldades pelo tempo. Pois nós estamos falando aí de obras milenares. Então, essa capacidade pode ser vista no ser humano desde os tempos primórdios. E é uma capacidade que ela é refletida ou ela é observada em todas as áreas da vida humana. Não apenas, como falei agora, na arquitetura, mas também nós podemos ver isso na ciência, na arte, em tudo aquilo que o homem criou, em suas relações sociais. E pensando em nosso tempo, onde a tecnologia
sabedoria é algo assim que causa, podemos dizer assim, né, uma certa perplexidade. Como ela tem se desenvolvido, e podemos até destacar, nós estamos aqui numa aldeia, usando uma câmera filmadora, podendo em seguida compartilhar isso com você por meio da internet. Pararam para pensar que todas essas questões envolveram a ação do homem, mas esta sabedoria não é própria do homem. Deus concedeu essa sabedoria a ele, quando Deus o fez à sua imagem e semelhança. O triste em toda essa questão é que muitas vezes o homem não reconhece o que Deus fez por ele, essa capacidade que Deus deu, a sabedoria que Deus o deu, que Deus concedeu a ele. E muitos se apegam tanto à sabedoria humana, à capacidade humana, dando mais honra ao homem do que a Deus que o criou, que inclusive criou também os passarinhos que você certamente está aí ouvindo como um som de fundo. Louvado seja o Senhor, porque criou todas as coisas e nos criou para que nós pudéssemos glorificar a Ele. Então, quando nós vemos o avanço tecnológico, nós vemos o avanço científico, nós que cremos que Deus que nos criou, nós damos glórias a Ele, porque o homem não seria capaz de fazer coisas tão extraordinárias como nós temos visto a Ele. Então, esta capacidade tão enorme que Deus nos concedeu deve em tudo resultar em glórias ao Senhor que nos criou. Nós lemos no livro de Êxodo capítulo 35, nós vemos aqui um texto que faz menção a dois artífices, peritos na arte do trabalho com ouro, pedras preciosas e outras coisas mais. Gênesis 35, 31 e 34. Diz assim, disse então Moisés aos israelitas: o Senhor escolheu Bezalel, filho de Uri, neto de U, da tribo de Judá, e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e entalhar madeiras, para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Oliabe essa capacidade para realizar todo tipo de obra, como artesãos, projetistas, bordadores de linho e outras coisas mais. Quando eu leio essa palavra artesão, eu quero aqui fazer menção à capacidade que Deus deu aos povos indígenas aqui que moram no Brasil, entre eles o Terena, onde nós estamos aqui, a capacidade que Deus deu a eles de realizar obras também, o artesanato. Os povos eles utilizam vários materiais diferentes, o Terena utiliza muito o barro e criam objetos belíssimos, como outros povos também. Todas essas questões revelam essa capacidade que Deus colocou em nós. Como seres criativos, feito à imagem e semelhança de Deus. Devemos dar glórias ao Senhor, porque Ele nos fez capazes de nos relacionarmos com Ele, e Ele nos deu esta capacidade de nos relacionar e criar coisas extraordinárias. Quando nós falamos do caráter relacional de Deus, não devemos limitar a ideia apenas na relação Deus-indivíduo. Isso porque o próprio conceito da Trindade fala sobre esse relacionamento, não é?
né? Esse relacionamento em comunidade é o que nós podemos entender à luz das Escrituras Sagradas. Por isso que Deus, vendo que o homem estava só ali, Deus diz, olha, não é bom que o homem esteja só. Então, essa capacidade de relacionamento que o homem tinha com Deus, Deus agora promove a ele algo especial, que é a mulher. E Deus cria a mulher e entrega a Adão. E podemos imaginar, meus irmãos e irmãs, a tamanha alegria, a felicidade, talvez um pouco de espanto, né, por ver uma obra tão perfeita e linda à sua frente, quando Deus leva Eva e mostra a Adão, aquela que seria a sua mulher, a sua esposa. Ali nós vemos, né, Deus provendo alguém para que Adão pudesse viver um relacionamento, para que o homem não vivesse sozinho ali, né? Enquanto os animais tinham os seus parceiros, Adão estava ainda solitário, mas Deus, que é um Deus de relacionamentos, Deus proveu para Adão alguém para estar ao seu lado. Isso é de fato maravilhoso, né? O que Deus fez, toda a obra criada por Deus. Então, conforme nós observamos nas Escrituras, esse ser humano criado à semelhança de Deus, mesmo tendo, né, esse relacionamento com Deus, mesmo desfrutando de algo ali tão especial, a comunhão com Deus, a obra perfeita de Deus, nós lemos no livro do Gênesis, e eu faço menção mais uma vez, porque em seguida nós vamos tratar especificamente sobre esse ponto, quando Deus cria o jardim e coloca no jardim uma árvore e diz para Adão e Eva, não coma daquela árvore, de toda a árvore do jardim você deve comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, esta vocês não devem comer. Isso mostra para nós, meus irmãos, que Deus nos fez pessoas, agentes livres, capazes de fazer escolhas, e podemos dizer que numa atitude precipitada, inconsequente, Adão e Eva desobedecem ao Senhor. Quando nós dizemos precipitado, inconsequente, porque ele tinha ao seu acesso árvores de todas as qualidades e tinha também acesso à árvore da vida. Porém, ele preferiu escolher aquela árvore que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ao comer aquele fruto, nós temos ali a consumação do pecado, uma escolha que trouxe, né, consequências drásticas para a relação do homem, tanto com Deus, quanto consigo mesmo ou com o seu semelhante e com toda obra criada. Mas sobre essa questão eu quero falar contigo, quero pensar com você na próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus.